Bom dia, meus queridos irmãos, saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos entrando aí para o final do mês de maio e a pandemia ainda continua. Infelizmente tem crescido muito no estado de São Paulo, em especial na capital e no Brasil em algumas capitais. Mas queremos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que logo passará e passando esse mal, as coisas voltam ao normal e o mais importante, que logo nós vamos poder glorificar ao Senhor Jesus Cristo pelo passamento desse mal que trouxe tanta desgraça, tanta tristeza para o Brasil e para o mundo. Mas nós, como servos do Senhor e confiados no Senhor, esperando a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, usando o mês de maio, quando nós fazemos programações especiais da família no mês de maio, então nós queremos continuar e agora na nossa escola bíblica dominical, mesmo nós fazendo pelo Zap, para que nós possamos manter a nossa fé, manter o nosso pensamento e principalmente uma boa saúde, tanto física como emocional, pois esses males que têm afligido o mundo nos traz, além de uma certa gordurinha a mais, também problemas físicos, problemas emocionais. Então nós precisamos estar mais firmes na palavra, no pensamento de buscarmos o nosso Deus. E para tal, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Esse texto, o Senhor está se referindo a Paulo, que ele havia sido escolhido para levar as boas novas, levar a mensagem do Evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Todo crente tem o desejo de ser usado por Deus. Isso é normal, natural. Todos nós queremos ser usado por Deus. A partir do momento que nós conhecemos, entendemos o plano de salvação, aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, brota no nosso coração esse desejo de sermos úteis à causa de Deus. Mas, meus queridos irmãos, primeiramente devemos entender que foi o Senhor Jesus quem nos escolheu e que nós somos seus servos. Portanto, sujeitos à vontade do Mestre. E será Ele quem vai nos orientar, e será Ele quem vai nos mostrar que nós, como servos, devemos entender a sua perfeita vontade. No verso 15 aqui que nós lemos, Jesus disse que Paulo é um vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Portanto, entendemos já que a nossa função é de levar também a mensagem do Evangelho. É de falar do amor e da graça de Jesus Cristo. Mas, irmãos, para que nós venhamos a fazer isso, é importante também nós, como crentes, entendermos que somos escolhidos por Deus e para ser um vaso escolhido por Deus, devemos ter uma vida submissa, uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. Vamos ver o que diz aqui 2 Timóteo 2:20. Paulo falando ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo 2:20 e 21. Ora,
Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Como nós estamos falando aqui de um vaso escolhido por Deus, há as qualificações para que nós, como vaso, possamos realizar esta obra que o Senhor coloca em nossas mãos. Os vasos são úteis nos nossos dias. Mas, irmãos, se nós pensarmos um pouquinho sobre o vaso lá no passado, em especial aqui nos tempos de Jesus, e mesmo antes, podemos pensar desde o início da história humana, a partir de que Adão e Eva saindo do Jardim do Éden, e ali precisavam de alguns utensílios para o dia a dia, foi-se confeccionando vasos e outros objetos para o uso diário doméstico. E nos tempos de Jesus, e aqui nós vemos esta alusão ao vaso, fazendo essa figura, usando essa figura de linguagem sobre o vaso era de extrema utilidade. Naqueles tempos não havia água corrente, não tinha a torneira que você ia lá, abria a torneira, pegava água, tudo era colocado em cântaros, em vasos. O azeite era guardado em vasos. O trigo era vendido à medida de vaso. O vaso servia como medida e servia também para guardar o trigo. Então todas as coisas que se faziam naquele período, naqueles tempos, era através dos vasos, como medida ou como objeto para guardar as coisas que eram necessárias. Hoje, o vaso tem uma utilidade mais de adornar, enfeitar um lar, mas antes eram utensílios indispensáveis para a época. Os vasos eram feitos de ouro, de prata ou de barro e até madeira. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se o vaso é de ouro, se o vaso é de barro, se o vaso é de prata ou madeira, não tem importância. O importante é saber se ele está puro ou impuro. O que torna limpo ou sujo o vaso é o que se coloca dentro. O vaso, nesta passagem, mostra a figura de um crente. Se o crente se purificar, será usado para a honra do Evangelho. Quer seja ele pobre ou quer seja ele rico. Mas se o crente se contaminar, será uma desonra para o Evangelho. Por isso, no nosso caminhar cristão, na nossa jornada, a santificação é um passo fundamental para que a gente possa desenvolver o Evangelho. Nós vemos muitas vezes pessoas que têm grande desejo de falar de Jesus Cristo, de testemunhar, de anunciar ao Senhor Jesus. Mas, infelizmente, muitas vezes no seu dia a dia, na sua vida diária, as suas práticas não condizem com o que ele está dizendo. Ele tem atitudes pecaminosas. Ele não busca a santificação. E não buscando a santificação, automaticamente, tudo o que ele fala acaba não tendo valor. As pessoas olham para nós. As pessoas veem em nós o nosso testemunho, a nossa vida diária de como somos e de como agimos. Por isso é importante nós zelarmos pela santificação,
para que as nossas palavras, ao falarmos e principalmente pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas olham e dizem, olha, essa pessoa é diferente. Olha o que, e vão olhar no passado, ele era assim, agora é assim, é uma outra pessoa. E, portanto, irmãos, nós temos que buscar essa santificação. O crente deve ter uma vida de separação. Ser um vaso separado para a obra de Deus nos diz que devemos ser santos porque Ele é santo. Se nós devemos buscar uma vida de santificação para que as pessoas olhem para nós e vejam o nosso testemunho, mais importante ainda é nós buscarmos a santificação para termos comunhão com Deus, porque Ele é santo. E se Ele é santo, nós só podemos nos aproximarmos dEle ao nos tornarmos santos. E como nós nos tornamos santos? Por nós mesmos é impossível. Eu prefiro mais a palavra santificado. Porque quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos santificados por Cristo Jesus. E é lógico que a partir daí entra o processo de nós também buscarmos a santificação, dia a dia. É importante nós, cada vez mais, entendermos que é necessário termos uma vida santa para agradarmos àquele que também é santo. Nós, separados, porque entendemos que como um vaso devemos estar santificados, separados do mundo e preparados para a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, Ele habita em nós. Mas o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Portanto, irmãos, o mundo ou as atitudes do mundo que entram nas nossas vidas e nós permitimos isso, faz com que automaticamente podemos apagar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos vasos separados para consagrar tudo ao serviço do Senhor. Nossa vida está consagrada no serviço do Senhor. Irmãos, quando nós estamos falando aqui de serviço do Senhor, e automaticamente, além de se anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida cristã, ela atinge muitos pontos. Podemos também sermos consagrados para ser usados por Deus em várias áreas. A área do louvor, quem diz que a área do louvor não é uma área de evangelização? Claro que é. Por isso que nós, ao escolhermos os hinos, os cânticos que nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos adorar, primeiramente nós temos que ver se esse cântico, se esse hino, ele está conforme as Escrituras. Não é porque ele tem uma melodia bonita, não é porque ele, eu gosto desse cântico, eu gosto desse hino, que eu vou sair por aí cantando, sem noção de que aquilo está condizendo com a palavra de Deus. Há uns tempos atrás, e agora também, se a gente pegar e for olhar muitos cânticos e muitos hinos que são cantados aí por alguns cantores, vendedores de CD, não condiz com a palavra de Deus. Mas a melodia é bonita, eu gosto dele. Não é a questão somente de gostar, mas é a questão de que a letra esteja embasada na palavra de Deus. Porque nós podemos cantar aí um cântico que não diz nada em relação a louvor ou glorificação a Deus. E é por isso que nós sempre temos falado com louvor, o louvor tem conversado com a gente nas escolhas desses hinos e desses cânticos, é olhar se ele vai levar ao coração de quem está ouvindo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de acalanto, uma mensagem de entender e compreender a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Não só para nós. É lógico que quando nós estamos cantando, quando nós estamos glorificando a Deus através do cântico, do hino, queremos adorar, queremos glorificar a Deus. Mas também entendemos que quem vai ouvir vai também entender e compreender.
Dentro da igreja, muitas vezes pessoas vêm e começam a ajudar, por exemplo, na cozinha. Muitos acham, mas a cozinha é irrelevante. Não, não é irrelevante. Quando nós fazemos uma programação especial, quando nós temos aí um almoço, alguma coisa parecida, eu fico alegre de ver irmãos que têm desejo de serem usados em servir. Colocar à disposição do Senhor, servindo aos seus irmãos. A Bíblia é clara nisso aí. Muitas pessoas acham que eu vou louvar, eu vou glorificar a Deus, mas eu vou estar separado das pessoas. Não! Se nós queremos louvar, se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que servir aos nossos irmãos. E por que não servir literalmente? Podemos fazer isso. E muitos irmãos são abençoados, a maneira como eles agem lá na cozinha, trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. É uma forma de trabalho ao Senhor. E em todas as outras áreas que nós podemos pensar, é uma forma que nós, como vasos de bênçãos, somos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Por exemplo, agora, nesse momento triste em que muitas pessoas estão desempregadas e faltando alimento. Meus queridos irmãos, nesse momento eu quero agradecer a vocês. Todas as vezes que nós fazemos uma petição, ou precisamos levantar uma cesta, vocês vêm de tal maneira que nós socorremos aquele que estava precisando e levantamos outras cestas com o que vocês trazem a mais para suprir a necessidade de outros. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Isto é ser um vaso de bênção. Vocês vão socorrendo aqueles que estão precisando. E provavelmente, meus queridos irmãos, ainda vamos continuar precisando da ajuda de vocês. E eu oro a Deus para que Deus supra as suas necessidades e dê a mais do que vocês precisam para que vocês possam também suprir a necessidade de outras pessoas. E são vasos de bênçãos. Deus abençoe, meus queridos irmãos, por a atitude que vocês têm tomado nesse momento. Me alegra o coração de saber que ao pedirmos a ajuda de vocês, vocês vêm correndo para a casa do pastor, trazendo alimento, trazendo uma coisa, trazendo outra, e aí a gente monta as cestas e tem entregado várias cestas. Inclusive, nós estamos com uma cesta em casa. Se alguém estiver precisando e você souber que de alguém que está precisando, pode falar com o pastor, vir pegar essa cesta e levar para quem está precisando. Olhe para os necessitados, olhe para aqueles que, mesmo que não fazem parte do rol de membros da igreja, precisam de um socorro, e eles vão olhar pela sua atitude, pela maneira como você o socorreu, e com certeza ele vai ficar feliz e abrir o coração, até mesmo se não for um cristão, para ouvir o Evangelho. É maravilhoso, irmãos, sermos vasos úteis às mãos do Senhor. Não importando se o vaso é de ouro ou se o vaso é de prata, se o vaso é de barro, se o vaso é de madeira, isso não importa, mas sim que sejamos vasos purificados, separados e consagrados ao Senhor para levar o Evangelho aos perdidos. Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Nós, como já falamos, estamos no mês da família. Esta noite nós estaremos ouvindo a mensagem que o pastor Edgar estará trazendo, e desde já peço ao louvor e a outros irmãos que queiram apresentar um número especial, estejam já preparando, colocando ou mandando para o pastor, ou na hora mandando para já o grupo da igreja, para que a gente tenha no domingo à noite um culto maravilhoso ao Senhor, o culto da família. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.